Olá, eu me chamo Gabriel e nós estamos começando mais um Baita Caso, o nosso podcast de casos, histórias e crimes que marcaram o Rio Grande do Sul. E ao meu lado, meu amigo e brother... Eu sou o Christian Correia e o Baita Caso de hoje vai falar sobre a morte do médico Marco Antônio Becker. Um caso que aconteceu há bastante tempo, bastante rumoroso no nosso estado também. E a gente convida um dos personagens principais que presidiu essa investigação e vai trazer detalhes para nós para a gente poder discutir e debater o desenvolvimento desse caso, o delegado Rodrigo Bozetto. Obrigado, delegado, por estar participando com a gente aqui. Pô, eu que agradeço o convite, primeiramente me apresentar, sou Rodrigo Bozetto, delegado de polícia da turma de 2004, então agradecer aqui o Gabriel, o Christian pelo convite, é uma honra estar aqui participando, gostei muito do ambiente aqui, e além do ambiente aqui o clima, né, o clima tá muito bom. Caso Becker, né? Caso Becker. Eu vou tentar... Posso ir falando, né? Claro. O senhor está em casa. Vamos lá. Caso Becker. Como eu estava dizendo, em 2004 eu entrei para a Polícia Civil. Final de 2004. Né? Comecei minha carreira lá em Passo Fundo, no interior do estado, norte do estado. Não peguei nenhum caso rumoroso lá. Peguei bastante bronca, mas nada assim... Aquela coisa rotineira ali, que era nada do seu dia a dia. nada de repercussão estadual ou em nível nacional. Final de 2007, eu retornei para Porto Alegre e fiquei 4 meses em Canoas, na primeira de Canoas. E aí, na época, estavam ocorrendo algumas mudanças dentro do DEIC, né, do Departamento Estadual de Investigações Criminais. E na época, homicídios fazia parte do DEIC, não era departamento. Havia somente uma delegacia. Haviam 2 criadas, mas somente uma instalada. Para atender a capital. Para toda a capital. E aí surgiu o convite, né? Algum colega me indicou lá para o então diretor, que era na época o delegado Ranolfo Vieira Júnior. E eu nunca vou esquecer, o Ranolfo me ligou, né? E eu disse, tem como tu dar um pulo aqui no DEIC? Tem. Eu estava na primeira de Canoas, aliás, estava numa investigação também que chamou a atenção, não sei, talvez tu lembre, Gabriel, do roubo dos 300 mil no Carnaval, aqui em Canoas. Foi janeiro, de dezembro ou janeiro de 2007 ou 2008 ali. E aí fui falar com o Ranolfo, ele, Bozetto, vai abrir uma vaga aqui na homicídios como delegado adjunto, né, do delegado titular, que ia ser o delegado Bolívar. Tem interesse? Eu digo, se o senhor me der um tempo para pensar, vou falar com a minha esposa, tudo. Ele, não, tranquilo. Liguei pra minha esposa na época, o que tu acha? Né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vou ter um convite aí do diretor do DEIC. Pô, DEIC, né? Na época eu achava que poderia me ajudar na carreira, onde eu poderia também apresentar um trabalho diferenciado. E aceitei no mesmo dia. No dia seguinte eu já estava indo pro DEIC. Então foi tudo muito rápido, assim. Isso início de 2008. Aí, durante todo o ano de 2008 lá, laborando ao lado do delegado Bolívar, que aliás, deixa um abraço aí do delegado Bolívar, é uma figura, um excelente colega, excelente pessoa e um amigo muito leal, com quem eu aprendi bastante lá na Homicídios. Tinha semana que tinha 4 operações. E era incrível, porque era eu num dia de sobreaviso e no outro dia ele. E depois eu, e depois ele. E assim, sucessivamente, sem pausa nenhuma, né? E aí um final de semana para ele, um final de semana para mim. Então era muito puxado, né? As equipes eram equipes de 3 policiais, havia eu acho que 12 equipes. 12 equipes. Então uma equipe, por exemplo, hoje, né? Hoje a gente tem a equipe A Alfa. A equipe Alfa só volta depois de 13 dias. Então eu pegava todas as equipes e o Bolívar também. Mas foi uma excelente escola, assim, trabalhei muito, mas também um trabalho muito braçal, técnico, né, mas muito braçal, porque era muito local de crime, e nós íamos em todos os locais de crime. Interessante, hoje eu vejo os colegas, né, alguns delegados, puxado, não sei, cara, tem uma equipe que vai no local do crime, tu não precisa nem ir em local de crime. Sim, nós íamos em todas, então eu lembro de passar algumas madrugadas, assim, em local, e no outro dia trabalhar de novo. E aí, no final de 2008, dia 4 de dezembro, eu morava na Zona Sul na época. Lembro que eu tinha acabado de jantar uma pizza. E aí o plantão tava de sobreaviso, né? No final de semana.
Não era final de semana, não. Era uma quinta-feira. Eu lembro que me ligaram, delegado, deu um local na Ramiro Barcelos. Mas nem sabia quem era ainda. Não, Só não, sabia não. que tinha um local, Ó, deu um como local. tantos outros. Na época não tinha WhatsApp, essas coisas como a gente Sim. tem hoje, né? E aí eu digo, não, ok. O que é? Não, tem um corpo lá, alvejado, com alguns disparos. Ramiro, mas que altura da Ramiro? Não, próximo da Cristóvão. Pô, próximo da Cristóvão. Ah, deve ser alguma bronca de, né? Aqui eu posso falar o que eu quiser, né? Deve ser uma bronca de cu. Que aquela região ali é uma região que tem muito homossexual, Sim, travestis, e já tinha um histórico, né? Mas não sabia de nada. Tá, peguei, comecei a deslocar, e na época eu escutava muita rádio, né? Guaíba, Gaúcha. Pá, liguei na Gaúcha ali. Quando eu tô cruzando o Beira-Rio, a Gaúcha falando do caso ali, do homicídio. Ué, calma aí. A Gaúcha já tá falando do local que eu tô deslocando, eu nem cheguei no local. Aí o senhor já identificou Ali que era... eu digo, cara, essa bronca aqui deve ser alguém conhecido. É dito e feito. Cheguei no local, tinha uma barreira lá de contenção não muito grande, mas relativamente assim... O cenário já era diferente de um local comum? Ou o Já cenário- era. Por quê? Porque no cenário já havia muita gente. Claro que o local é um local central, então chama atenção, né? E tinha um restaurante ali na esquina, né? O Tem Alfredos, o né? Alfredos, É o de 24 horas, né? Ali é 24 horas, isso. 24 horas. Mas o que me chamou a atenção? Que já havia colegas meus ali. Um deles, o delegado Alexandre Vieira, né? Pô, o delegado Alexandre Não, o senhor Vieira pensou, tem... puta, merda, mataram o prefeito. Tem muita experiência, um delegado com muita experiência. E já estava no local, e eu nunca vou esquecer. Eu cheguei ali, ele me viu, ô Bozeto, tu que tá de plantão? Eu digo, o sobreaviso é meu hoje. Cara, bronca ruim. Bronca ruim. Tá, mas como assim? Não, eu conheço a vítima. Pô, quem é a vítima? Não, Marco Antônio Becker. Atual vice-presidente do Cremers. Já tinha sido presidente algumas vezes. E eu, nós vamos lá, vamos ver. Daí fiquei no local ali, né? Já liguei pra minha equipe, a equipe chegou. Aí chegaram mais outros delegados, que eu tô tentando lembrar agora, mas eu não recordo. Mas devem ter passado por ali uns mais 2, 3 delegados. E como eu vi que a bronca ia chamar muito, já estava chamando atenção, né? A imprensa já estava no local, eu tentei levantar o mais rápido possível os elementos ali que se mostravam visíveis. Aguardamos a perícia, por óbvio, né? E já naquela noite, naquela madrugada, porque isso foi por volta das 10 e pouco da noite, eu devo ter saído do local 1h da manhã. E eu saí com umas 2 ou 3 testemunhas. Levamos lá para a delegacia de homicídio, já ouvi. E daquela madrugada de quinta para sexta, nossa, eu devo ter dormido umas 2 horas, 3 horas. Daí já no outro dia já deslocamos para o Cremers para tentar levantar alguma informação lá. Já troquei muita ideia com o então diretor, o delegado Ranolfo, com o delegado Bolívar. E no sábado, eu nunca vou esquecer, no sábado eu fui entregar pessoalmente uma representação no Poder Judiciário. Pessoalmente eu fui. É uma representação de umas 8 ou 9 laudas, de muita coisa, e ali já eu demonstrei que, bom, pelas características da vítima, eu tenho um leque muito grande de suspeitos. Por quê? Porque a vítima era envolvida com jogatina, né? Ele era um cara muito polêmico, então ele tinha muitos inimigos, né? E ele tinha uma vida pessoal também diferente. Se envolvendo com muitas pessoas. Então eu tinha 3 linhas assim muito fortes de investigação. Isso vocês já tinham logo no início? Isso logo de cara. Logo de cara. Através de testemunhas? Através de... Não de testemunhas, de Mas tu conhecia a vítima já? De pessoas que conheciam a vítima, e a gente foi levantando essas informações. E aí, as testemunhas que nós ouvimos naquela madrugada também nos trouxeram alguns elementos que serviram de base para aquela primeira representação. O senhor saiu dali com um suspeito já naquela noite? Não. Ou essa construção foi feita durante a sua Não, investigação? Eu já tinha alguns suspeitos. Né? O Baiardi, que na verdade foi indiciado por mim no final da investigação, era um suspeito natural. Por exemplo,
Vamos lá, eu faço um local de homicídio onde eu tenho uma mulher morta em casa. Quem é a primeira suspeita? É o marido dela. Sim, marido. Pô, que não tem arrombamento, pô, é alguém que conhece ela. Então, é o meu suspeito natural, digamos Sim. assim. O Baiardi era um dos muitos suspeitos. Porque havia um leque grande de suspeitos. Então, a gente começou a apurar toda a parte de jogo. A gente descobriu que a vítima estava devendo muito dinheiro. Ele devia para várias pessoas. Então, aí já abriu mais ainda o leque de suspeitos. Ele tinha uma vida pessoal e sexual também com algumas pessoas. Todos são suspeitos. Sim. Todos são suspeitos. Todos. E o caso bombando, delegado, nos dias ali, Nossa, imprensa em nossa, cima. eu recordo que nós dávamos entrevista todo final de tarde. Era tipo assim um boletim do caso Becker. Tudo que era feito, o senhor tinha que estar... Era muito punk. Era todo dia, final do dia. Era uma novela, né? Então eu falava, hoje nós conseguimos fazer. Até que, eu recordo assim, passaram-se 2 semanas e eu falei com o Ranulfo, chefe, eu não vou conseguir trabalhar desse jeito. Ou eu trabalho pra bronca ou eu trabalho pra imprensa. Não, mas a gente tem que... eu sei que eu tenho que prestar contas, mas tá demais. E aí, logo na segunda semana, foi decretado o sigilo do inquérito. Não por mim, mas pelo Poder Judiciário. A pedido do Ministério Público. E isso por quê? Assim, o que se identifica? Porque estavam começando a vazar informações. Ah. Isso. Olha que interessante, né? Começou a vazar a informação. Então, não sei se vocês conhecem homicídios lá no Palácio da Polícia. É um local que qualquer um chega, qualquer um entra e sai, né? Então, chegava alguém para prestar depoimento, todo mundo sabia quem foi lá prestar depoimento. Então, era muito simples passar para a imprensa, hoje foi fulano, hoje foi Beltrano, hoje foi Cicrano. E isso começou a atrapalhar a investigação. Começou porque eu estava perdendo o controle. E eu recordo que na época, até tu estava falando, né, Gabriel? As fotos da época, era muito novinho. Realmente, eu tinha 5 anos de polícia. Então, eu não era um cara, assim, novato, mas eu não era um delegado experiente. Né? Experimentado, como diz o não era um delegado, assim, como eu sou hoje, né? Hoje eu tenho quase 20 anos de carreira, então eu já conheci alguma coisa, né? Já fiz alguma coisa na polícia. Sim. Eu sei muito mais hoje do que eu sabia quando eu iniciei a investigação do caso Becker. O delegado, e essa situação de ter colocado sigilo, né, para que a imprensa não fosse atrás, para que a imprensa não fosse atrapalhar, digamos assim, isso aí facilitou o serviço do senhor? Muito. Ou chegou muita informação paralela, como um disque denúncia? Muito, ajudou muito. Sabe por quê? Porque acabou criando um clima estranho da delegacia. Porque chegou um momento que nós não sabíamos quem era o cagueta ali. Depois a gente descobriu, né? Que eram os policiais. Porque todo policial tem o seu repórter amigo. Sim. Eu tenho os meus jornalistas preferidos, digamos assim. E na época, eu tô recordando agora, essa questão da minha idade, por isso que eu falei isso chamou a atenção da imprensa. Então, na 0 Hora, na época, quem é esse delegado aí que está investigando esse caso tão importante? E isso foi cobrado da chefia de polícia. Até porque, teoricamente, o Olha senhor não só. teria credibilidade para estar tocando Mas aquela quem é esse cara aí? investigação. Vocês vão deixar esse guri aí investigar esse caso? Teve essa pressão aí. Teve. E o que foi feito? Se colocou um outro delegado, mais experiente, para trabalhar junto comigo. Com a equipe dele, que foi o delegado Abud. É um cara experiente. Eu lembro até que saiu uma nota na 0 Hora, investigação do caso Becker, agora tem um delegado jovem, promissor, e um delegado experiente, que vai trazer credibilidade para a investigação. Bom, enfim, quando saiu o sigilo, quando foi decretado o sigilo, a imprensa enlouqueceu. Eu não vou dar nomes, mas um grupo especialmente assim disse, não. Não pode. Não, como assim, sigilo? E aí eu estava, digamos assim, muito tranquilo, porque não fui eu que decretei, era o Poder Judiciário, então eu não podia falar. Não podia falar. Isso tudo no final do ano ali, né? Final do ano de dezembro de 2008. O senhor ficou confortável. Mas nunca foi confortável, Gabriel, tá? Sabe por quê? Porque nessa época a minha esposa estava quase parindo a minha primeira filha. Então eu estava nessa situação também de, minha filha está nascendo. E nasceu em 12 de janeiro de 2009.
E aí, na época, eram 15 dias de licença E paternidade. a sua esposa é jornalista. Não, essa é a minha primeira A esposa. primeira. Primeira esposa, ela era professora, mestre em matemática. E era muito louco, porque mesmo não querendo, uma parte da imprensa me viu como uma pessoa não grata, porque eu não estava colaborando Mas com a aí imprensa. tomou pressão por isso ou não? Pressão Da eu própria imprensa. da própria imprensa. Da própria imprensa. Então, assim, eu recordo, 13 dias seguidos saiu na 0 Hora que o caso Becker não tem solução Bah. e o delegado tá em casa. Então, tanto é que eu liguei pra 0 Hora. Eu liguei pra Gaúcha lá e disse, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês só podem estar de brincadeira comigo. Mas foi assim, foi tenso, né? Foi muito tenso. Mas, enfim, quando eu retornei da licença, eu fui conversar com o diretor e falei pra ele, olha, eu prefiro trabalhar eu em uma equipe fechada. E não todo mundo, porque foi feito uma força-tarefa. Foi feita uma força-tarefa na época. Então, essa questão de denúncia anônima, assim, se coletou muita informação. Então, vários policiais foram buscar informações, as informações chegavam, passavam por mim, eu filtrava e determinava alguma diligência. Sim. E ficava acompanhando tudo. Então, teve dia que eu lembro que tinha, 3, 4, 5 pessoas sendo ouvidas. E eu pipocava de sala em sala, tentando levantar. E era muito louco, porque começou a surgir informação que não tinha nada a ver, mas que surgiam. Sim. E uma coisa que eu sempre prezei nas investigações, que eu presido, chegou a informação X, eu checo ela. Eu checo a informação. Sendo ou não, dando ou não certo. Eu não deixo ela de lado. Ó, vamos verificar essa situação aqui. Vamos descartar ou não essa informação que chegou. Ô, delegado, e qual foi ali quanto tempo que vocês começaram a ter indícios mais fortes, assim? Porque o senhor, só para recapitular, o senhor falou que vocês logo abriram várias linhas, né? Aham. Várias pessoas, vários suspeitos. Quando é que se centralizou, assim, se mirou alguém e disse, ó, tá aqui, é essa linha, a gente... Como eu falei, né? Nós tínhamos 3 linhas fortes, tá? E a gente tentou trabalhar ao mesmo tempo com todas. A gente buscou isso. Que linhas tá? eram essas, Leandro? Uma era da linha pessoal, digamos assim, o namorado, né, da vítima foi, assim, incessantemente investigado. Tá. Ele e as pessoas próximas. A segunda linha era da jogatina, Ele era Por viciado em jogo, dívida, né? por dívida. por dívida. Então isso também foi uma linha pesada. E a terceira foi a questão do Cremers. Que ele era um cara... O Becker era um cara, assim, muito polêmico, muito difícil de lidar. Mas a gente sabe que pessoas difíceis de lidar são pessoas muito inteligentes. E ele era uma pessoa acima da média. Ele era um cara muito inteligente. Muito inteligente. E o Bayard também. O Bayard pode ter todos os seus defeitos, mas ele é uma pessoa, assim, muito inteligente. Muito mesmo. E a gente investigou o Bayard desde o início. Mas foi tão bem arquitetado que demorou para nós chegarmos. E nós só chegamos... Realmente começamos a juntar o quebra-cabeças depois que nós tivemos um compartilhamento de prova do Ministério Público. Lá por volta de setembro. Agosto, setembro. Tá? Bem lá na frente. Então percebam, janeiro, fevereiro, março, E abril. compartilhamento 8 de meses, provas, 9 meses, até né? para as pessoas entenderem, o senhor diz Foi assim. de alguma outra investigação. Isso. O que acontece? Antes disso, antes disso, nós tínhamos investigado, por exemplo, o Benhur. Que eu citou antes o Benhur. O Benhur era um investigador particular, um cara grande, lutador de arte marcial, informante da Polícia Civil, da Brigada, da Polícia Federal, do Raia 4. Um cara que se achava, assim, acima de tudo. Existia essa ocupação antes, informante das polícias e qualquer um pode ser informante, né, da Pois polícia. Qualquer pessoa pode ser. Tu pode ser um informante da polícia. E Mas ele daí em si- vai ter uma questão de área de sim. inteligência, né? e Mas ele em si chamou a atenção porque ele era um cara que tinha arma, né? Não, mas por que nós chegamos no Benhur? Por que eu cheguei no Benhur? Por causa de uma informação. De uma denúncia. né? Chegou uma informação muito detalhada para o Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Eu recordo, eu estava dando uma aula na Cadepol e o diretor do departamento, o delegado Diogo, me ligou. Bozeto, tá onde? Eu disse, cara, tô na Cadepol. Tem como tu vir aqui na Secretaria de Segurança? Tenho. Pode ser daqui 1 hora? Pode. Aí eu liguei para minha equipe. Vamos lá. Fomos lá.
Chegamos lá, olhamos a denúncia, pô, a denúncia cheia de detalhe. Não, ó, a informação é de que foi o Benhur, junto com o fulano de tal, a arma que ele usou foi feita pelo armeiro tal, aqui de Canoas. E assim, muito detalhe. Deu, pá, isso aqui tá... Pô, pode ser. Então a gente não descartava. Nós trabalhamos um mês em cima desse alvo, né? Interceptação telefônica, quebra de sigilo, campana, troca de informações com a Polícia Federal. E aí nós montamos o dia da execução do cumprimento de mandado de busca na casa dele. Ele morava na Ilha da Pintada. Então nós criamos uma situação onde a gente abordou ele aqui, lá em Porto Alegre, no Parcão, recordo como se fosse hoje. Ele estava armado, né? Mas eu sabia que ele não tinha porte, ele não tinha o porte de arma. E esse dia eu nunca vou esquecer, porque foram 20 policiais lá, e nós abordamos ele ali no Parcão, em frente da antiga Bascaria. Tinha uma pizzaria ali naquela dobrinha. E aí revistamos ele, ele disse, tá armado? Tô armado. Ele disse, tá, então me mostra teu porte. Ele me mostrou um porte. E eu olhei e disse, cara, isso aqui tá muito perfeito. Parecia um porte perfeito, né? Aí eu lembro que eu fiquei na dúvida, né? Tentei ligar pro delegado da Federal, o Gobo, que era o meu contato lá, porque ele era o responsável pelo setor de armamentos. Ele não me atendeu, aí eu liguei pro diretor, que ligou pro superintendente, que era o Gaspareto na época. Ele disse, diretor, eu preciso só ter uma confirmação de que realmente ele não tem porte. E aí foi confirmado, depois de 5 minutos. E nesse momento, sim, esse alvo, olha, por uns 2 minutos ele ficou dizendo, tu tem certeza que tu vai me prender? Tu tem certeza que tu vai me prender? Porque eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, conheço Cicrano. Eu sou o informante. E aí cara, quanto mais tu falar, pior pra ti. Então assim, não me interessa se tu conhece o Papa, tu pode conhecer o governador, o presidente da República, não me interessa. Se esse teu porte aqui não Tá for errado, verdadeiro, tu vai ser preso. Era frio o porte? Era frio o porte. Então eu prendi ele por porte ilegal e por uso, porque eu sabia que ele já tinha aquele documento há mais tempo, então não foi só para usar ali. E aí eu levei ele, essa foi uma técnica que a gente pensou, de prender ele para ir com ele na casa dele, entrar com ele na casa dele, porque a casa dele devia ter uns 4, 5 cachorros. Cachorro brabo, né? Aí eu tinha até pensado em entrar pelo rio. Eu lembro que a gente fez campana com barco do meu sogro na época, né? Fizemos campana com barco para fazer levantamento do local. Não, legal. E aí, bom, cumprimos a busca lá. Muita coisa errada lá dentro, carimbo da Polícia Civil, muita porcaria. Mas, enfim, chegamos à conclusão de que ele não tinha envolvimento. Né? Prendemos o armeiro também, aqui de Canoas. E tem um detalhe interessante aí, que esse armeiro, ele tinha uma máquina que fazia recarga, né? Uhum. E nesse local de crime do Becker, os estojos que estavam lá eram os estojos que eram recarregáveis, né? Sim, mas eu não lembro se era o mesmo, tá? Porque, na verdade, os estojos que foram pegos no local do crime, porque o Becker foi morto com 5 disparos, 5 tiros. Né? 5 tiros, bem agrupados. Aí essa questão, tiro agrupado, é cara que sabe atirar, né? Tá bem bonitinho, assim, no vidro, né, do motorista. Se levou a algumas deduções de que seria algum policial. Né? Pô, mas até aí, pode ser um atirador, pode ser qualquer pessoa, pode ser um vago, realmente foi um vago, que sabe atirar bem. E os estojos eram de .40, né? Então, .40 é uma munição restrita, né? Aí se tentou rastrear, nós tentamos, fizemos de tudo com o exército. Nós não conseguimos identificar realmente da onde que vazou, né? Essa munição. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, nós começamos porque em alguns momentos da investigação, eu sinceramente achei que nós não íamos chegar. Eu cheguei, cara, nós estamos fazendo de tudo. E eu lembro que era interessante isso. Eu lembro que eu discutia muito com a minha equipe, mas eu saía conversar com outros colegas mais experientes que eu. Então eu chegava, disse, cara, vamos conversar? Vamos. Cara, olha só, eu fiz isso. O que tá faltando? O que tu faria diferente? E todos, cara, não sei mais o quê. Acho que tu fez tudo. E a imprensa ficava cobrando, né? Tá, e aí? Quando é que vocês vão chegar? Teve uma entrevista que eu cheguei a dizer assim, olha, eu não tenho como prometer que eu vou chegar à autoria. Eu prometo pra vocês que eu vou fazer de tudo pra chegar à autoria.
Mas nem o homicídio lá do Kennedy foi elucidado de forma né, categórica. Sim. Então, assim, cara, vocês estão querendo cobrar algo que, né, que não tem pé nem cabeça. Então, eu me comprometo, como sempre fiz desde o início, em trabalhar full time, e foi isso que a gente fez durante 1 ano. Trabalhamos full time, eu e minha equipe, para tentar elucidar. E aí, quando vem uma ligação do Ministério Público, me fugiu o nome do promotor, o promotor lá da Santana, lá do crime organizado, o Herb Street, promotor Herb Street. Ô, Bozê, tudo bom? Tudo bem. Não, olha só, a gente está aqui investigando um tráfico da Tuca, e numa interceptação nossa aqui surgiu, a galera tá falando do caso Becker aqui, te interessa? Era tudo que o senhor precisava, né? Eu digo, claro que me interessa, vou dar um pulo e vou ouvir. E fui lá e eu vi. E aí o que era? Era conversa de 2 mulheres, né? Acho que era o 7º mês, eu acho, 7º ou 8º mês. Eram 2 mulheres dizendo, tá saindo no correio, que não vão chegar, não sei o que. Ainda bem que eles não viram a moto tal, que tava não sei aonde, não sei o que. Opa! E a partir dali, nós voltamos na verdade, a partir dali a gente conseguiu fazer um link concreto do Juracy, né, que é o cara do Campo da Tuca, com o Baiardi. Como? O Juracy foi paciente do Baiardi. Então, numa busca e apreensão na clínica do Baiardi, nós encontramos uma ficha do Jura. Então o Jura teve contato com o Baiardi. O Jura, que é um conhecido líder, né? O líder, organização criminosa. Está preso em presídio de segurança máxima, né? Federal. E a partir dali a gente começou a intensificar, nunca deixando de lado as outras linhas. Esse foi o primeiro grande, a primeira grande prova. O primeiro grande indício de vocês de que, temos uma linha, estamos começando a construir uma linha. Isso. Mas ali se identificava assim, isso aqui vai cair por tráfico ainda, sei lá, daqui a pouco ele estava devendo droga, não sei, pensaram nessa hipótese por ter ligação com o Jura, ou ali já identificaram? Não, porque a única motivação do Baiardi, do homicídio do Becker, era questão de inimizade mesmo, porque o Marco Antônio Becker caçou o CRM do Baiardi. Isso sim, isso, claro, mas eu digo anterior a isso, assim, logo quando vocês viram que eles tinham ligação, vocês pensaram assim, isso aqui vai... Não, daí eu pensei assim, calma aí, o Jura é um cara que manda matar. O Jura é um cara que manda matar. É isso que eu queria saber. Então, calma aí, vamos dar uma olhada melhor aqui, vamos botar um microscópio aqui, uma lupa, para ver se não tem alguma coisa a mais. Porque até então nós não tínhamos nada concreto. Né? Não tínhamos nada em concreto. Então a gente buscou, sim, fazer esse link, fizemos o link, e aí pintou essa informação. Aí tinha uma coisa em comum tinha uma coisa em comum. Porque nós tínhamos até... isso eu não falei no início, né? Perto dali tinha uma câmera de segurança, da Secretaria de Segurança, que não estava funcionando. Se essa câmera estivesse funcionando, cara, se resolvia muito rápido. Porque a imagem dela ia identificar de forma, assim, extrema de dúvidas, que moto que era. Porque os autores estavam de capacete. Então eu não conseguia fazer identificação visual. Então é uma bronca que eu não tenho reconhecimento pessoal. De ninguém. Não tem. E quando surge essa testemunha lá, que foi interceptada pelo Ministério Público, e nós chamamos, e agora uma informação interessante, né? A partir de janeiro, fevereiro de 2009, nós fizemos toda a investigação desse caso, não no homicídios, mas no 2º andar do Palácio da Polícia, dentro de uma sala da Delegacia Fazendária do DEIC. Justamente porque lá nós conseguíamos dar a privacidade necessária das pessoas que a gente ouvia. Então ficava mais difícil para alguém... mas olha, esse cara aqui tá indo ser ouvido lá pelo Rubens, né? Minha equipe era o Rubens, o Thiago e o Gustavo. O Gustavo era escrivão, hoje é delegado de polícia, né? Também vai ser ouvido no futuro júri. Onde é que eu tava? Da testemunha. A partir dessa nova informação, dessa testemunha, o que nós fizemos? Não, nós vamos ouvir essa
essa senhora, né? Fazer perguntas para ela. E eu nunca vou esquecer. Eu filmava, eu tinha uma câmera, na época era 2009, né? Eu tinha uma câmera, a polícia não tinha câmera, e eu filmava os depoimentos mais importantes. Eu filmava, gravava num CDzinho e juntava no inquérito. Porque não tem prova melhor que essa, né? Quando tu lê um depoimento de uma testemunha no papel, é algo frio, né? Algo preto e branco ali. Agora, quando vocês estão me vendo falar, vocês percebem a minha reação, se eu fiquei triste, se eu tô mentindo, se eu tô alegre, e a mesma coisa com testemunha. E eu lembro que nós colocamos essa testemunha numa sala bem grande, filmada, e aí eu perguntei pra ela, tá, o que tu sabe do caso Becker? Não sei nada. Tá, mas tu nunca falou? Não... Ela, não sei o quê. Tá, então escuta esse trecho aqui. Aí eu passei o trecho que ela falava, né? Eu lembro dessa mulher ficar branca, então isso tá filmado, e ela dizia assim, eu quero um advogado. E eu já tinha oferecido advogado pra ela não queria, né? E aí o mais interessante foi que já estava uma advogada do lado de fora da sala, que eu não sei como que ela chegou lá, e aí ela disse, não, eu vou defender ela. Eu disse, tá bom. Daí eu voltei pra sala e disse, tá, a doutora tal aqui pra te defender. Não quero. Ué, como assim? Daí eu estranhei mais ainda. E eu digo, não, doutora, entra. Aí a advogada entrou, ficou do lado da testemunha, e isso tudo filmado. Daí, a senhora quer? Não quero. Então, doutora, a senhora se retira, ela não quer. E aí nós esperamos chegar uma outra advogada, se não me falha a memória. Mas ali ficou claro que ela estava mentindo. Né? Ficou muito claro, assim, que ela estava mentindo, que ela sabia, né? E aí essa moto... E aí eu vou pedir perdão para vocês, porque eu não estudei para vir aqui, e esse fato faz 13 anos já, 13 anos essa investigação. Eu recordo que a moto está no nome da esposa ou do Quiro. Da irmã de um dos matadores. Da irmã de um dos matadores, isso aí, do Quiro ou do Tocha. Do Tocha. Irmã do Tocha. Tá? E aí começam os links, né? Porque ambos estavam soltos, né? Que isso também é uma linha da defesa, né? A gente se preocupou, tudo isso era tudo muito pensado, assim, pra gente, porque todo mundo estava olhando para nós. Todo o Estado estava olhando para nós. Então a gente buscava não errar nada. A gente não podia ratear, ainda mais com coisas básicas. Tudo era muito calculado, assim. Tá, mas por que a gente tá com esse cara? E eu lembro que ali linkou tudo, né? Tentando esconder a moto. Essa moto já tinha se envolvido num outro acidente, justamente com o Tocha ou com o Quiro. Os dois, eles andavam sempre juntos. Estavam juntos, e eles eram os matadores do Jura. Então tudo bateu, né? Depois a gente... isso ficou muito claro. O que muitos queriam era uma prova cabal, assim, um áudio de falando eu vou te matar. Não, isso não acontece. Né? Todo o arcabouço ali trazido dentro da investigação, toda a prova indiciária levou a essa conclusão, que no final eu acho que eu indiciei 6 pessoas. Ô, delegado, foram 6 pessoas. Indo pro meio ali da nossa conversa, pro meio da história, do contexto, como é que foi, assim, a primeira pessoa no qual vocês tinham a certeza de que teve participação? Por exemplo, o Jura teria fornecido os matadores, né, com a relação com o médico que tinha desafeto com o Becker. Quando é que vocês ouviram ele? Ele foi chamado para depor? Tranquilo. Conta dessa atmosfera. Vamos lá. O Baiardi foi ouvido logo no início, né? Logo no início. Ele não foi ouvido como suspeito, se não me falha a memória. A gente ouviu ele porque ele era meio que natural, suspeito, para ele falar. E eu não recordo o mês, talvez no 5º mês, nós chegamos a um ponto que, olha, a gente vai ter que cumprir busca na casa dele. E a gente protelou isso um tempo, por quê? Porque no momento que ele sabia que estava sendo realmente investigado, né? Cumpriram busca, porque tem um pedido de mandado de busca e apreensão, ou seja, eu estou sendo investigado. Eu teria um advogado acompanhando o inquérito. E eu nunca vou esquecer, nós ouvimos o Baiardi pela primeira vez lá em Roca Salles, na cidade dele. E foi um advogado lá que foi contratado pelo outro advogado dele, e eu recordo que eu filmei esse interrogatório, e o advogado uma hora saiu da sala e disse, se fosse o meu cliente, eu não deixava o senhor filmar.
E olha, isso é 2009, né? Olha como a gente aprende, né? E eu não lembrava de um artigo do Código de Processo Penal, artigo 401, parágrafo 2º, que é, se eu tenho a possibilidade de fazer uma prova filmada, degravada, eu tenho que fazer. Então não era o advogado que ia dizer que se eu podia filmar ou não. Porque a imagem, não tem imagem. Isso vai para dentro do processo, uma coisa óbvia, né? Mas na época eu não tinha, porque eu nunca tinha feito isso. Mas foi uma oitiva tensa, né? O Baiardi sempre muito confiante, ele até hoje nega, né? De ter participação no homicídio do Becker. Mas a partir dali, a investigação também toma um outro rumo, né? Um rumo que dificulta um pouco mais, porque todo mundo já sabe que tá sendo investigado, então para esconder alguma prova fica mais fácil, né? Depois nós cumprimos buscas lá em Porto Alegre, no consultório dele, onde nós encontramos as fichas do jura. E ali bateu. Ali bateu. Ali não bateu. Nós começamos a fazer o link. Bateu depois da informação do Ministério Público. Que a gente começou a preencher o quebra-cabeça, né? E teve outro momento também que o senhor estava, eu acho que é Marcos Gugel, que era o secretário do Baiar, assistente, né? sim. Né? Esse cara também, ele trocava mensagem com o jura, né? Trocava mensagem com o jura. Era ele também foi indiciado. Era o Gurgel, eu não me lembro o nome do outro, mas sim, ele trocava, eles tinham, era uma relação assim, além da relação normal do profissional com o paciente. E ele dizia o que pro senhor, delegado? Ele sempre negava. Eles chegavam um momento que eles não tinham mais o que falar, né? Não hoje, tem mais delegado, o que falar. Hoje, olhando, passou tanto tempo, olhando essa denúncia que foi feita referente ao Benhur, dando tantos detalhes assim sobre arma e possibilidade de... O senhor acha que isso foi construído para tentar criar um álibi para o... Duas hipóteses, né? Uma é tirar o foco da investigação, né? Tirar o foco principal, porque nos tomou muito tempo, tomou um mês a nossa investigação. E outra é algum inimigo do Benhur, ele tinha vários, né? Eu lembro que no final do ano de 2009, numa confraternização do DEIC, que foi numa noite anterior, a entrega do inquérito todo para o judiciário, o advogado do Benhur veio conversar comigo. O Benhur disse que queria ele matar e não sei o quê, me dando uma letra, assim, e eu lembro que eu disse para ele, olha, doutor, o Benhur tem que entender que eu não tenho nada contra ele. Eu não tenho nada contra ninguém na investigação. Sim. Simplesmente as coisas aparecem e eu apuro. Né? Eu não tenho interesse. E muitos, a defesa principalmente, né, sempre frisava que o Baiardi seria um bode expiatório, né, porque a polícia precisa dar uma resposta para a sociedade. Mas eu fui sempre muito claro. Eu não estou aqui para dar uma resposta assim, para achar um culpado sem provas. Eu tenho que ter uma conclusão. São 61 laudas no meu relatório demonstrando o porquê que eu cheguei àquela conclusão. Porque o indiciamento nada mais é que isso, né? O indiciamento é o quê? É o momento em que a autoridade policial chega à conclusão que todo o feixe ou a maior parte dos indícios apontam para fulano, para Beltrano. Ponto final. Isso depois vai para o Ministério Público. Tanto é que a promotora, a Lúcia Calegari, ela não denunciou 6, ela denunciou 12. Ela entendeu que mais pessoas tinham responsabilidade penal do caso. Eu não entendi assim. Pra vocês verem como não existe hierarquia do MP sobre a polícia ou vice-versa. Nem do judiciário. Eu cheguei a uma conclusão com base no que está nos autos, que é aquilo ali que vale. Sim. E ela chegou a uma outra conclusão. Tá tudo bem. Tanto é que eu lembro que na primeira audiência no fórum, eu fiquei 5 horas e meia prestando depoimento. Eu fui a primeira testemunha, né? A segunda tava o Paulo Santana, né? O saudoso Paulo Santana, para ser ouvido, e ele queria ser o primeiro. E a juiz, não, primeira testemunha é o delegado. É o delegado que é... E ele não ficou lá, ele não esperou, ele não suportou ficar aguardando. E eu lembro que vários advogados me faziam perguntas e eu dizia, mas quem é o seu cliente? É o fulano. Eu não sei, eu não indiciei seu cliente. O que o senhor quer me perguntar? Daí, tá o quê, doutor? Nenhuma pergunta. Porque a promotora denunciou o dobro, praticamente, né, do que eu tinha indiciado.
Mas o Jura nós ouvimos ele, não lembro o dia, mas nós ouvimos ele quando ele foi preso em Assunção. Então ele foi preso lá no Paraguai, e aí uma equipe da delegada Vivian foi lá buscar ele. E aí nós fomos informados, o Jura tá chegando em Porto Alegre. Isso era, sei lá que dia da semana, mas era algum dia da semana, 2 horas da manhã eu tava com a minha equipe lá no Palácio da Polícia. Já. Isso em 2009. E aí nós ouvimos ele. E ele, delegado? Negou. Eu lembro que foi uma oitiva interessante. Mas ele confirmou a relação com o Baiar? Como Sim, médico e paciente? Confirmou. Ele estava com 3 advogados. E eu lembro que eu comecei a fazer pergunta e ele me desdenhou, assim. Ele disse, não sei o quê. Eu disse, cara, olha só, velho. Tu não me conhece, né? Eu também não te conhecia até então. Eu te conheço só na minha investigação. Então, assim, não tenho nada contra a tua pessoa. Tô te respeitando aqui, de boa. Mas eu exijo a mesma coisa. Senão, essa oitiva aqui vai descambar para outra coisa. Para um desacato. Aí os advogados, eu vi que falaram com ele rapidinho. Ele, não, tudo bem. Ele disse, tá, então vamos lá. Tu vai querer responder ou não? Dele, não, vou querer ficar em silêncio. Aí na época não tinha lei de abuso de autoridade. Então eu podia perguntar, ficar fazendo pergunta, em cima de pergunta, e ele dizendo, não vou responder. Hoje isso é abuso de autoridade, né? Hoje isso é abuso de autoridade. Então se eu falo para ti, Gabriel, eu tô te ouvindo como suspeito, como investigado, tu vai querer responder, tu diz não, eu não posso mais te fazer pergunta nenhuma. Senão é abuso de autoridade. É uma loucura, né? Mas fazer o quê? Então assim, foi uma motiva tranquila, porque ele não quis falar nada, e depois em off eu tentei tirar dele alguma informação ali na frente de todo mundo, mas não... Eu vi que não ia chegar a lugar nenhum, né? Não teria por que ele me abrir o jogo, né? Não tem porquê. Mas a investigação chega a uma conclusão de forma muito cristalina, né? Há uma ligação do Baiardi com o Jura, e há uma ligação direta do Jura com os executores. E os executores, fica demonstrado cabalmente que eles estavam no dia do crime, com aquela moto, com aquela motocicleta, que é uma Falcon. Isso ficou muito demonstrado. E eu lembro que tem outros vários indícios. No meu relatório, eu até posso mandar para vocês o relatório. Sim, eu li o relatório e eu vi que o senhor ali fez conseguiu colocar muitos deles naquela cena pelas herbes, né? O senhor pediu muita quebra de herbe, né? Isso, E aí apontaram tanto o Cremers quanto o próximo aquele local do crime. Isso, da Ramiro. Um dos alvos ali que o senhor até foi atrás, depois eu achei curioso, foi um médico também, que era de Roca Salles, que estava em Porto Alegre naquela noite. O senhor foi lá ouvir ele, aí ele confessou pro senhor que ele estava ali porque ele tinha uma namorada que morava perto ali. Isso mesmo. Mas que ele não tinha relação nenhuma com o Baiar, né? Isso mesmo, isso aí. Isso, a gente pediu quebra de herbe, na época era uma coisa assim... Porque na época se tinha já interceptação, tudo, mas não era como é hoje. Era tudo muito arcaico. Inclusive o senhor usou um aparelho ali para dar a precisão da sua localização ali, para pedir para que fosse dado a zero daquele ponto específico. Isso mesmo. E eu lembro que nós buscamos uma informação que nós não conseguimos. Até com aparelhos israelenses, que era buscar o histórico dos SMS. Porque na quebra de sigilo vinha lá, ó, o Baiardi trocou mensagem com o Jura. Qual? Mas não vinha o conteúdo. Não vinha o conteúdo. Porque não tem como pegar o pretérito. Pelo menos na época, não sei se hoje consegue, né? Mas na época nós queríamos isso. Então, assim, tudo leva a crer que a nossa investigação chegou a uma solução do caso, né? Isso em 1 ano. Agora no judiciário já está há 12 anos, né? Há 12 anos. Ô, delegado, e aí quando teve vocês cumpriram, só para me recapitular, vocês com o médico, vocês chegaram a cumprir mandado de busca e apreensão na casa dele ou não? Só fizeram a oitiva dele? Do Baiardi? Isso. Não, cumprimos busca na clínica, isso. Dele, né? Nos endereços, tudo. E aí foi pedida prisão preventiva ali? Qual foi o contexto? Foi, na época eu pedi... Não, na época eu acho que eu não pedi a prisão preventiva dele, não. O senhor só indiciou ele? Não, no final eu pedi a prisão. Mas até ali se sabia... E quando é que vocês elucidaram, de fato? Assim, ó, sabemos o motivo. Pois não, só para fazer um corte aí. O senhor teve ali os elementos dentro do consultório dele, né? Que ele tinha a agenda dele, que tinha um contato. Qual foi o outro elemento que o senhor conseguiu colocar ali para criar esse vínculo entre o Jura e o Baiar? Porque pelo relatório final do senhor ali... Fica bem complexo, assim, a forma como ele tentou se afastar, né?
De qualquer atitude eu acho que foi no dia do crime, ele não estava. Ele tinha um álibi de um outro médico que eles iam se encontrar no centro de Porto Alegre, né? O que ficou muito claro é que o Baiardi sabia o que estava fazendo, ele planejou esse fato, e ele buscou se desvincular do Jura da forma mais, digamos assim, da forma mais clara, né? Ele buscava se distanciar, mas alguns elementos nós conseguimos colher. E esses elementos nos levaram, junto com todo o outro cabedal de indícios, de que o Jura, sim, né? O Jura, sim, mandou os cupincha dele matar o Becker a pedido do Baiardi. A pedido do Baiardi. Se o Baiardi pagou para ele ou não, isso a gente não conseguiu levantar também. Sim. A gente não conseguiu levantar isso. Porque não tinha como. Né? Não tinha como. Nesse mandado que o senhor cumpriu na clínica, teve um detalhe importante ali que o senhor achou numa sala ali, um material que ele recolheu, recorte de jornal, acho que foi, do né? Becker, sim. Do Becker, ele coletava tudo, né? E ali também tinha uma descrição sobre um fato dele ele criar um roteiro ali para dizer onde é que ele estava, né, no dia anterior e o que ele estava fazendo. Isso mesmo. Acho que eu até coloquei foto no relatório disso, né? Botou uma foto com uma pasta, né? Era uma pasta. Isso. Falando disso. O que ficou, assim, o que dificultava pra gente é justamente isso. O Baiardi era um cara muito inteligente. Quer dizer, quando o senhor começou a falar isso aí, eu pensei, pô, ele O estava Baiardi sempre era muito inteligente. passo à frente, né? Então ele estava sempre, né, e sempre muito tranquilo. Sempre muito tranquilo. Até demais, né? Muito tranquilo, assim, tipo, não vai dar nada. E ele sempre acreditava que não ia chegar a essa conclusão. Aí na última oitiva dele, eu indiciei ele. Aí eu fiz ele assinar um termo de indiciamento. Aí ali eu acho que ele, estão me indiciando mesmo, né? Mas assim, Gabriel e Christian, não tem um elemento por si só que determina a autoria do crime, ou os autores do crime. É o conjunto dos elementos captados desde o início até o final que nos levam a essa conclusão, que nos levaram na época nessa conclusão. De que o mandante é o Baiardi, por intermédio do Jura, que mandou o Tocha e o Quiro executarem. Os dois executores falaram alguma coisa pro senhor em motivo, não? Não. Não deram nada? Eu ouvi um em Charqueadas e o outro no Central. Na época eles não tinham advogados. Não, um tinha. O do Charqueadas tinha, que eu acho que era o Quiro. E o Tocha, que estava no Central, não tinha. Eu pedi para a Defensoria Pública acompanhar. Tá. Ninguém foi. Tudo eu filmei. Essa escuta que foi feita pelo MP, essa mulher aí, se eu não me engano, acho que no relatório o senhor cita até, que ela era babá do filho do Tocha, né? Isso aí. Assim, né? É isso aí, é uma babá, isso mesmo. Aí E elas comentam numa matéria do Correio do Povo. Tá. Eu lembro disso. E o que ela falou pro senhor? Ela não falou nada? Ou falou não, uma coisa ela nega. Ela devia ter medo, né? Porque ela morava na Tuca, né? Claro, mas ali reina o silêncio, né? Ô, delegado, e como é que se deu, assim, essa questão de confirmarem que ele teria sido morto? Qual o motivo da morte? O motivo é a inimizade cristalina entre os dois. Eles já viam... E a cassação do CRM dele foi o... Mas isso se apurou do quê? O que seria... Por que ele teve o CRM cassado do registro? Qual foi Vamos lá. O Baiardi é um cara polêmico, né? O Baiardi foi entrevistado pelo Jô Soares. E a especialidade do Baiardi é prótese peniana. Então o Baiardi coloca implantes penianos em homens, né? E segundo consta, ele colocava próteses em desnecessários, simplesmente para colocar, para ganhar dinheiro. E teve um rapaz de 19 anos que ele colocou e deixou o rapaz, estragou a vida do cara, né? Deixou o cara broxa, deixou o cara impotente. E esse caso foi apurado. Como outros que não davam em nada. Esse último, o Becker daí, não, calma aí, deu. E aí caçou o CRM dele com base nisso. Daí enlouqueceu, porque ele ficou sem poder exercer, né? Sem poder exercer. Então, foi isso, essa é a motivação que nós tratamos como o motivo para ter mandado matar o Becker. Das 3 linhas, essa aí foi a linha que o senhor sustentou até o fim. Foi. Essa linha. Por quê? Porque da vida pessoal dele,
não se levantou nada. Sim. Se investigou, e chegou um ponto de, olha, não tem. Teve uma suposta amante dele também que tinha acusado ele de... Nós investigamos a esposa estupro, dele. Né? Eu investiguei a esposa dele. Do Baiar. Do Becker. Eu investiguei a esposa dele. Porque eu queria saber, por que esse cara é rico? Ele é seguro. Quem é que é o beneficiário seguro? Tudo foi levantado. Então, vida pessoal dele, vida de jogatina, difícil, né? Difícil investigar. Eu lembro que a gente ouviu... Como é que é o nome do empresário do Roberto Carlos? Me fugiu agora o nome. A gente ouviu ele. O Paulo Santana, né? Que jogava com ele, né? O Paulo Santana jogava com ele, né? Uma figura, meu Deus. E ele jogava em vários lugares, Brasil, Espanha, Uruguai. Sim, ele ia pra fora, Uruguai, lá, Punta del Este, jogava muito dinheiro. Ali que ele tinha uma dívida no Conrad e ele tava pagando, tava no processo judicial, né? Isso mesmo. Então, essa linha foi apurada, nós não conseguimos identificar ninguém a quem ele estaria devendo, que cobrou ele, que só tu nos paga ou nós vamos te matar. E aí também, vão matar ele, tá, mas matam ele e aí que vão ficar sem receber, né? Então, essa linha também chegou um momento que ela perdeu força. E nessa quebra fiscal e bancária dele tinha alguma movimentação exorbitante? Não. Ele não era um cara rico. Ele movimentava um bom dinheiro, mas ele gastava muito, né? Ele gastava muito dinheiro jogando. Sim. Então ele ganhava bem, ele tinha uma vida boa, mas olha o carro, né? O carro que ele, gol, né? O carro que ele foi morto era um golzinho quadradinho, né? Aquele gol antigo, né? Então, ele não era um cara assim com muita grana. O Baiard não, o Baiard tinha posse na época, eu lembro. Tinha bastante dinheiro. Ele era residente, ele não morava em Porto Alegre, o Baiard. O Baiard não, o Baiard morava em Roca Salles, mas ele tinha casa aqui, a gente foi. Eu acho que ele tinha aqui, né? Ele tinha um endereço fixo aqui, né? Sim, ele tinha ali perto do... Ali não é Moinhos de Vento, é Rio Branco, eu acho. Sabe a Independência? Para dentro ali, em direção a Silva Só. Por ali que ficava o escritório dele. E depois do indiciamento, delegado, como é que foi, assim... O que o senhor acompanhou? Daí a imprensa pegou assim, temos um delegado jovem, promissor e elucidador. Bom, aí foi até legal. Foi nesse dia 11, nós entregamos o inquérito. Acho que foi uma das primeiras entregas de procedimento com a imprensa acompanhando, né? Tava toda a imprensa lá no fórum. Foi bem interessante isso, assim, porque meio que marcou, foi um marco, assim, de broncas de relevância, porque eu não recordo na Polícia Civil ter a entrega assim, de um procedimento com tanta cobertura, né? Acho que teve um que até tentaram comparar com o seu caso, que foi o caso Daut, né? Mas o caso Daut, o caso Daut sim, o caso Daut foi um caso muito rumoroso, né? Mas como tanto quanto, né, ou mais. O seu era mais complexo, e realmente tinha... Sim. Envolvia mais personagens. Muito mais, né? E aí eu lembro que eu me encontrei até com o Cid depois... Né, ele veio conversar comigo e um outro colega dele que já tinha mais idade, que eu não lembro o nome do jornalista. Não é o Carlos Wagner? Acho que é o Carlos Wagner, isso. Pode aí ser. Conversamos no final da manhã e aí eu pedi a prisão do Baiard. Prisão da Baiard e de todos os outros, né? E a do Baiard não saiu. Até que, isso foi dezembro, ali janeiro nós tivemos uma informação que ele estaria com planos de ir para a Espanha. Mas por que não saiu, delegado? Porque o juiz entendeu que não havia motivos. Porque toda prisão preventiva eu preciso demonstrar para o juiz, né, os requisitos de cautelaridade. Para garantia do quê? Da ordem pública, ele está ameaçando alguma testemunha, ele vai fugir do país. Eu fundamentei lá. O Ministério Público da mesma forma. O juiz, ou juíza, não lembro. Entendeu diferente. Entendeu que não cabia. Ponto final. Aí em janeiro nós trouxemos algumas informações novas e aí saiu a prisão preventiva dele. Eu lembro que a promotora... Isso 2010 já, delegado. Isso 2010, isso fevereiro de 2010. Talvez dia 10 de fevereiro, dia 9 de fevereiro. Eu lembro, foi um final de tarde que eu fui comunicado e ali eu já falei para os meus... saiu a prisão dele, vamos levantar onde é que ele tá. E aí, tá em Roca Salles. Aí nós já... Outro dia de manhã, 5 horas da manhã, nós estávamos deslocando para Roca Salles. Chegamos lá, cara, ele não tá aqui mais. Tá indo pro aeroporto. Aí a gente saiu correndo de Roca Salles pro aeroporto. Barbaridade. Ali que eu me acidentei. No deslocamento eu me acidentei.
O Rubens estava dirigindo, eu estava no carona, nós acabamos colidindo, né, com uma caminhonete que cruzou a BR-386, e ali a gente ia para ter morrido, na real. A gente não morreu porque a gente estava de cinto. Eu lembro que o Rubens não usava cinto, né? Não usava cinto. E quando a gente saiu da cidade de Rocaçara, eles têm um pedágio. E aí tava eu e ele sem cinto, né? E eu vi que eu chamava ele de Rubão, ele ia tocar, né? Ele ia, porque a gente queria tentar alcançar, vou chegar no aeroporto o mais rápido possível. E eu disse, Rubens, põe o cinto. Ele, delegado, não vou botar o cinto. Eu disse, cara, põe o cinto, velho. Nós vamos andar rápido agora, meu. Delegado, o senhor sabe que eu não coloco cinto. Eu disse, não, eu sei, cara, mas agora coloca aí porque eu tô te mandando, velho. Pô, tô te dando uma ordem, coloca a porcaria do cinto, velho. E aí eu botei o cinto dele, botou o cinto. Foi o que nos salvou. Porque o impacto foi tão grande, eu lembro que tinha uma submetralhadora no porta-mala, quebrou o banco deitou e a submetralhadora bateu no meu banco. A minha .40 tava no meio da perna, rasgou minha perna, eu lembro disso. E a minha L3, minha medula aqui, esmagou. Eu era pra ter ficado paraplégico, né? O médico falou assim, ó, cara, só agradece. Porque ele esmagou minha vértebra. Bom, enfim. Ali eu fiquei de cama alguns dias. E 2 dias depois desse acidente, foi efetuada a prisão do Baiardi no aeroporto. A gente identificou o veículo dele, ele tinha conseguido ir para São Paulo, e nós, não, vamos esperar ele voltar. Aí a gente esvaziou os pneus do carro dele, lá na garagem do aeroporto, e ficamos esperando ele. Conseguimos prender ele ficou 1 ano e 4 meses preso. E ele na hora da prisão dele, o senhor tava na hora da prisão? Não, aí tava. foi a equipe. Não tava porque eu tava de cama. Eu não conseguia, era muita dor. Eu tinha muita dor, eu não conseguia levantar a perna. Não ia ter como caminhar lá. Não, o senhor falou que ele ficou 1 ano e meio preso, né? 1 ano e 4 meses. Isso. E a soltura dele se deu do que, ligado? Se deu pelo tempo, né? Pelo prazo, tipo, não julga, né? O fórum aqui não julgou, e por excesso de prazo, e com razão. Sim. Veja só, nós levamos 1 ano para investigar. Pô, investigação complexa. Não tinha nada de complexo para colocar o início do julgamento dele, do júri. E aí, qualquer advogado, né? Não vou dizer qualquer, mas um bom advogado consegue sim um habeas corpus. E foi o que aconteceu. Ele ficou 1 ano e 4 meses preso. Inclusive teve um caso interessante que eu até pesquisei esse tempo dele. Ele passou no exame da ordem, o Baiar, e foi cancelado pelo TRF4, eu acho. Olha só. A tentativa dele ter a carteira. Por quê? Porque segundo eu li ali, o comportamento dele era desabonatório para a própria função. Em virtude disso aí também, claro. No seu procedimento também, no seu inquérito, ele teve certas informações ali quando foram para Roca Salles, que encontraram a suposta amante dele lá, que foi mais um álibi que ele tinha criado na época, dizendo que estava com ela na noite do crime, ou que ele ligou para ela, e ela não soube confirmar também. Ela disse, eu não sei, mas se ele me ligou, não. E essa mulher, eu me lembro que numa outra oitiva, ela tinha denunciado ele por agressão e por tentativa de estupro. É verdade. O que nós percebemos é que o Baiardi, ele transmitia um certo temor em algumas pessoas. Isso ficou muito claro, né? Eu não vou dizer quem nos passou isso, mas nos causou também, de uma pessoa que logo depois que ele foi preso por nós, teria dito assim, uma pessoa muito próxima dele, disse assim, olha, eu não sei se ele mandou matar, mas se ele não mandou, essa prisão aí já vale, porque ele é uma pessoa tão ruim que é justa essa prisão. Sabe? Então, assim, uma pessoa que tem muito desafeto, né? Muito desafeto. Agora o senhor falou, eu lembrei também de uma outra situação, de um cara que trabalhava com ele, que estava morando em Balneário Pinhal. Inclusive, o senhor cumpriu o mandado lá. Paulão. Cumprimos algumas buscas lá no litoral gaúcho. E esse cara foi referenciado também como um cara que tinha cometido um crime lá, a mando dele um tempo atrás, né? Pô, isso aqui tá bom porque eu tô revivando aí. Eu já vi que eu vou ter que ler de novo meu relatório. E aí o cara disse que agora lembrei, foi das Herbes, que o senhor tinha pedido a quebra da Herbe frente ao Cremeros ali, e mais os telefones deles, e esse Paulão, um cara que tinha ligado várias vezes para ele, nesse intervalo de tempo entre a morte do Becker, dias antes da morte, e ele disse que sim, que teve contato com
com o Baiar, só que era em virtude de uma outra função, de um filho, de um enteado que estava doente, coisa e tal, e foi lá pedir ajuda financeira. E aí se levantou esse cara aí, e o cara disse que realmente tinha trabalhado 30 e poucos anos com ele, mas que não tinha vinculação nenhuma com a morte. Era um cara que não tinha. Só essa mulher, que também me chamou a atenção o fato de ela dizer que ele era um cara violento. Inclusive, quando ela soube, acho que foi pelo senhor que estava em sigilo o processo, que ela resolveu falar, né? E Isso. era virtude desse comportamento violento dele, né? Isso. E falando nessa questão do sigilo, a partir do momento que ocorreu o sigilo, a imprensa provavelmente ficou alvorotada, ele ficou algo meio Não, pesado. A imprensa continuava buscando informações, Tá, como faz parte, mas né? conseguiram publicar coisas do caso com ele em sigilo? Conseguiram. Tá, E muitas dessas informações não batiam com a verdade. Eu lembro disso. E, aliás, semana passada eu estava mexendo em alguns arquivos lá e tem uma pasta desse tamanho, 2 pastas desse tamanho com as reportagens do caso. Que eu vou um dia abrir um vinho e vou ficar revendo, né? Mas é bem lembrado, Gabriel. Eu lembro de ter informações colocadas na imprensa que não batiam. E eram informações que a gente percebia assim, isso aqui algum colega passou, mas tá equivocado. Mas eu não falava nada pra imprensa, né? Eu não ia ficar rebatendo a imprensa. Pra quê? Sim. Minha investigação é minha investigação. E aí quando você a imprensa só conseguiu de fato pautar a verdade aí quando vocês fizeram a entrega, né? Não, vamos lá. Teve um período da investigação que foi muito tenso, tá? Para mim, especialmente para mim, que foi quando nós prendemos o Benhur. Porque o Benhur conhecia muita gente. Eu criei algumas inimizades. Nós cumprimos busca em clube de tiro. Nossa, ele mexeu num... então era um vespeiro, assim, né? E eu tava fazendo meu trabalho. Então, e aí eu lembro de que esse Benhur enlouqueceu. Eu disse, não, como é que esse delegado me prendeu? E ele foi solto em 18 horas. Ele não ficou preso. 18 horas, ele nem foi pro presídio. E eu lembro que daí esse Benhur tomou as dores e começou a ir na imprensa. E dizia, não, por que esse delegado aí, esse delegadozinho aí não me chamou? Eu resolvo essa bronca em 1 mês pra ele. E aí eu tinha que ficar escutando aquilo ali, né? Sem poder falar Sabe? nada. Aí ele ia pra imprensa, daí... Aí eu lembro, vou falar o nome até porque eu tenho uma excelente relação hoje. O Cid Martins, né? Ouviu ele. E aí eu falava pro Cid, esse cara não sabe o que tá falando, esse cara tá falando bobagem. Não acredito nesse cara. E foi. E deram voz pra ele. E aí eu lembro que ele disse, não, amanhã eu vou dizer quem é que foi o cara que matou. Então, assim, era todo dia a imprensa. Né? Tinha o programa da Gaúcha de tarde, era o Lazia Martins, que presidia esse programa. E eu não me lembro quantas vezes eu entrei ao vivo de tarde no programa para dar entrevista. E aí teve um dia que eu estava, inclusive, derrubando a tese do Benhur. Era uma sexta-feira. E o Lazier fez uma entrada e disse, não, que a gente tentou contato com o delegado Bozier, parece que ele não está querendo falar com a gente. E aí o Ranolfo ligou para a Gaúcha. O que vocês precisam saber? O delegado Bozier está trabalhando. Eu lembro que aquilo ali foi muito legal, assim, por parte do delegado Ranolfo, porque ele acreditava no nosso trabalho. E eu tinha total liberdade de trabalho, era tudo muito conversado com ele. E eu nunca vou esquecer. E só fazer um parênteses, eu lembro do delegado Ranolfo, nós tínhamos reuniões mensais, algo que eu copiei dele quando eu fui diretor do DEIC. Eu achava muito legal, uma questão de gestão. Então nós tínhamos reuniões, uma vez por mês, onde cada um falava, né, sobre o trabalho, o que estava pendente, o que não estava pendente. E eu lembro de, numa reunião, só o meu caso não ter sido resolvido ainda. Eu lembro disso. Todo mundo falou, a palavra pro delegado Bozeto, e eu lembro que eu falei, e eu lembro que eu me emocionei até nessa reunião. Eu me emocionei, assim, diretor, eu ainda não consegui lhe dar uma resposta, né, à altura, mas a gente está fazendo o máximo. E eu lembro que ele falou, daí ele disse, não, a gente sabe do trabalho, papá, não te preocupa, eu acompanho todo dia o teu trabalho. Eu não tinha vida, pessoal. Eu trabalhava full time. Vocês são amigos, delegado? Sim. Eu não tenho mais tanto contato hoje com o delegado Ranolfo, né? Ele pegou o nosso governador.
Mas sim, me considero ele um amigo e foi um grande professor para mim, assim, aprendi muito. Lembro de vocês lembram de um homicídio que teve ali na João Pessoa, num posto Ipiranga, que fica numa esquina ali, que quase na Redenção, que mataram, não, que deram um mata-leão num assessor parlamentar. Aí esse cara foi levado até o HPS por uma viatura da brigada e veio a falecer no HPS. Não. E aí a imprensa toda já, assim, ó, já presumiu que os polícias tinham matado o cara. Não lembro disso. Tá. Eu sei o local ali, mas não lembro. Caiu pra mim. Resumo da história. Ele morreu por outros motivos, Sim. tá? Por ingestão de tudo que é tipo de droga. Os policiais não tiveram nada a ver com a morte dele. E eu lembro de estar deslocando com o delegado Ranolfo, ele sentado na frente, eu sentado atrás, para a Assembleia Legislativa para a gente falar sobre o caso. E eu lembro dele se virar para mim, assim, se virar, e dizer assim, Baguri, tu me lembra muito eu no passado, porque tu vai fazer as coisas, tu fica junto, tu... E aquilo ali, pô, tipo, que legal, né? E porque isso foi antes do caso Becker. Foi antes, né? Então, aquilo ali me marcou, assim, tipo, pô, que legal, um colega, né, mais experiente que eu sempre admirei por ser um cara que estava sempre à frente de grandes investigações, um cara bom gestor, me falar isso, pô, aquilo ali me marcou. E realmente, aquela bronca ali, eu lembro que eu fui no posto. Ninguém conseguia as imagens, eu fui lá no posto, consegui as imagens. E do caso Becker era a mesma coisa. O que a gente fez logo depois do início da bronca? Cara, eu quero câmera de tudo que é lugar aqui. Na época não era tanto que nem hoje. Hoje tudo é filmado, né? Hoje todo mundo tá filmando. Sim. Na época não era tanto assim. E eu lembro que eu fui junto com a equipe dentro da Ford, era uma agência da Ford ali, a Copagra, eu acho. E eu não saí dali até ter as imagens. E era muito difícil essa coisa de conseguir receber as imagens, né, cara? Os caras cediam facilidade ou ficavam, fizeram... Alguns com dificuldade, outros não, mas ali eu me apresentei, e aí, claro, era um homicídio, né? Sim. E já tava todo mundo falando, e eu já cheguei ali, ó, eu quero as imagens agora. Então, vamos lá. E não arredei o pé dali, até ter as imagens, né? Então, mas isso é muito característico de cada policial, né? Porque eu sempre digo, investigação... O resultado de uma investigação tem muito a ver com o comprometimento do policial. Não adianta eu ser... Eu posso ter 30 anos de polícia. Se eu não for comprometido na bronca de hoje, cara, não vai dar nada. Eu não vou chegar a solução nenhuma, né? É claro que hoje a nossa investigação está muito mais técnica, né, Sim. Christian? Muito mais técnica. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em determinadas investigações. Lavagem de dinheiro... quebra de sigilo, fazer análise, é tudo muito complexo, porque exige do policial um conhecimento técnico que não é qualquer um que tem. Né? E às vezes o nosso dia a dia na delegacia ali não permite tu te aprofundar tanto. De trabalhar. Né? Era isso que eu ia perguntar pro senhor, como é que era a sua equipe? Porque o senhor tinha um caso assim, ó, que era um baita caso, né? Era um caso rumoroso e a imprensa do estado estava em cima do senhor. Sim. E aí o senhor sozinho não vai conseguir fazer nada. O senhor sabe melhor que eu disso. E aí chega aquela hora que o senhor olha para aquele seu time e diz, pessoal, é o seguinte, eu preciso disso. Como é que era o pessoal que o senhor trabalhava? Cara, vamos lá. A Homicídios tinha excelentes policiais, né? E eu tive a sorte de, naquela noite, estar com a equipe do policial Rubens, do Thiago e do Gustavo. O Gustavo hoje eu falei, eu acho, né? Sim, delegado, né? Passou para delegado. O Rubens está aposentado. Gustavo do quê? Gustavo... O Gustavo... Não é o que trabalhou com o senhor em Gravataí lá, Gustavo? Não. O Gustavo já tá... Me fugiu o nome dele, o sobrenome dele. Já vou te dizer aqui. E o Thiago que tá na Roubos, né? Tá. Gustavo. Era um time da sua confiança ali. Ou se tornou naquele momento o time do senhor. Pô, cadê o nome dele aqui, cara? Me fugiu o sobrenome dele. O Fleury, Gustavo Fleury. O Gustavo Fleury, na época, era o policial da equipe mais técnico. Era o cara que cuidava de todas as quebras, toda a interceptação. Tudo era com ele. O Rubens era o comissário já.
Muita experiência. Tinha Um cara de experiência. rua, De rua. informante, sabia como perguntar, onde ir, cara de visão. E o Thiago era o mais novo da equipe. Ele era muito novo, inclusive. Mas muito comprometido. Sim. E fazia tudo. Papel, todos da minha equipe faziam papel. E foi interessante, foi uma excelente experiência. Porque eu participei de praticamente todas as oitivas. Eu estava presente em todas as oitivas. Então não era a minha equipe, era eu e a equipe. Eu fazia parte da equipe. Éramos 4 policiais. 4 policiais. Que trabalhamos a full. A gente ouvia todo mundo junto. Então todo mundo sabia o que estava acontecendo, o que já tinha sido feito. Foi uma experiência assim. Posso dizer que foi o período na polícia que eu mais aprendi, né? Que eu mais aprendi a me relacionar com a imprensa, a investigar, a conhecer realmente o que é uma investigação complexa, pressão. Então foi um momento difícil, foi o momento mais difícil da minha carreira, mas foi o momento que eu mais aprendi. Eu saí dessa investigação diferente de como eu entrei. Você entrou. Completamente diferente. Saiu conhecido também, né, delegado? Sim, O senhor, sim. a partir dali, de fato, foi o delegado do caso Becker. Né? Isso, aparecia, eu tava toda hora na televisão, dando entrevista. Como é que é isso na pro Gaúcha. senhor, assim? De certa forma, era prazeroso, assim? Depois, óbvio. Cara, vamos lá, Gabriel. Eu vou te dizer que na época eu não ficava nervoso, tá? Não ficava nervoso, assim, era algo que... Às vezes sim, dependendo do tema, né? Mas era algo que eu achava normal, fazia parte do trabalho. Mas não tem um fetiche, assim, de vou aparecer na televisão. Essa coisa, né? E até porque depois o senhor virou diretor do DEIC, né? Que também era um... Era uma vitrine, né? outra Era uma vitrine, vitrine. né? Porque tu acaba botando muito a cara, né? Até hoje eu colho isso, né? Todo dia tem alguém que tá me mandando aqui mensagem achando que eu tô dando golpe. Que é o golpe dos nudes, né? Ah, isso é verdade, né? Isso é uma Todo coisa dia. muito corriqueira mesmo. Todo dia. Quer ver? Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Se eu abrir aqui Só uma informação nesse meio tempo, o delegado Gustavo, ele tá em Panambi hoje. Panambi, show de bola. Isso Quer aí ver é uma verdade, coisa? delegado. Isso é uma coisa muito corriqueira com o senhor, né? Olha aqui, ó, solicitações. Tudo isso aqui, toda essa galera aqui, ó, tudo é golpe. Ó, essa foto é sua. Aí se eu vou entrar aqui, tá ali a minha foto. Vamos ver o que dá. Vou botar aqui no principal. Tá ali é o WhatsApp. Ó. Vocês estão vendo ali, ó? Aham. Então, assim, é todo dia, né? Eu fiquei conhecido por... Mas não sou só eu, não, É o tá? senhor delegado Juliano. É o Juliano, é o chefe de polícia, é uma galera, né? Eu acho que eu tinha passado pro senhor na época, uma vez que eu recebi uma foto sua. Um cara lá de Sim. Santa Catarina mandou. Tu conhece esse delegado? Eu digo, cara, esse delegado aqui é diretor aqui onde eu tô trabalhando, disse pra ele. Aí eu acho que eu tinha mandado pro senhor, eu comentei com o senhor depois. E eles usam muito as fotos que a imprensa, na época lá, Sim. tirou ali no gabinete de Gravataí. Sim. O senhor, eu até ia ali perguntar como foi um pouco dessa questão do DEIC, porque na época que o senhor chegou em Gravataí, a nossa manchete da sua vinda era ex-diretor do DEIC assume Gravataí. É. Porque isso era um status, né? De ex-diretor Sim, do DEIC. sim. Pô, o cara do DEIC tá Cara, vindo pra Gravataí. Na verdade, é interessante isso, essa questão do cargo, né? Para mim foi uma surpresa ter sido convidado pelo Emerson para ser diretor. Porque eu nem era 4ª classe, eu era 3ª classe. Eu não estava no topo da carreira. E foi um segundo momento na polícia que eu senti assim, o peso do cargo, né? Porque é muita responsabilidade. É muita coisa que pode acontecer e tu ter que resolver, né? Então, foi uma outra experiência, mas uma experiência muito diversa, né? Por exemplo, da homicídios, porque e hoje, por exemplo, eu tô numa atividade de fim, né? Tô na ponta. Hoje eu tô na ponta. Sim. Eu trabalho com inquérito, eu despacho ocorrência. Direção de DEIC não. Direção de DEIC é reunião, é estratégia, é gestão, é cobrança. Então, eu devo ter feito alguns inimigos ali, né? Que é comum. Que faz Nessa parte, ocupação. né? Eu não tenho como agradar todo mundo. E faz parte isso, né? Faz parte. Mas fiz vários amigos e eu fico feliz com isso. Às vezes eu encontro os colegas, pá, diretor, como é que tá o senhor? Pá, que saudade do senhor, não sei o quê, papapá. Então, ter sido diretor do DEIC foi também uma experiência muito boa, né? Porque também me abriu algumas portas, né? De visibilidade. Mas vou ser bem sincero, cara, hoje essa questão de estar diretor, chefe, na época falava, tu vai ser chefe de polícia, não quero, não é meu sonho, não tenho essa pretensão,
Então foi uma experiência boa, porque eu acho que a gente conseguiu implementar algumas visões diferentes do que já tinha, sem querendo fazer crítica, né, desmerecer o trabalho anterior, porque o nosso trabalho avança a partir de onde o anterior parou, né? Então, por exemplo, o delegado Juliano, lá em Gravataí, está fazendo uma baita gestão, né? Está fazendo uma excelente gestão, vai conseguir colocar agora, implementar a nova central, assim como eu, quando estava no DEIC, consegui colocar o DEIC num local só, que foi algo, na época, muito parabenizado, né? Nós tiramos o DEIC, que era todo segmentado, nós estávamos naquele prédio antigo, na Cristiano Fischer, sei lá, já estava 20 anos lá, um prédio cheio de problemas estruturais. Nós tiramos de lá, tiramos as delegacias que estavam em Porto Alegre, ou seja, eu tinha dificuldade às vezes de conversar ou enxergar algum delegado, ou se eu precisasse falar pessoalmente, o delegado tinha que deslocar para lá. Pô, a base do DEIC hoje é num local só, todas as delegacias estão lá, local novo, né? Foi fruto de muito trabalho, não meu só, da minha equipe, delegado Cajal, que hoje é o atual diretor do DEIC, delegada Camila e toda a equipe. O DEIC, na gestão ali 2016, 2019, fez alguma coisa, fez muita coisa, né? E o prédio novo foi só no final ali da minha gestão. Então, eu, na real, eu praticamente não usufruí ali do prédio novo, eu fiquei 3 meses ali, né? Porque no final de dezembro eu entrei em férias e na minha volta eu fui informado de que, não vai ficar. Eu, putz, tá bom, né? Faz parte, vamos lá, a polícia é giro, né? Delegado, e para nós finalizarmos aqui a questão do caso Becker, como é que foi ali? Teve os indiciamentos e aí por que demorou tanto tempo a questão do julgamento e por que ainda não foi julgado? Bom, vamos lá. A questão de morosidade, né, da justiça, tem o contrário. Quando vira processo, né, nós temos, quando a gente fala de crime, nós temos que pensar na persecução penal, né? Persecução penal nada mais é do que a soma da fase pré-processual com a fase processual. A fase pré-processual é a fase de investigação, né? Onde a gente é informado ou toma conhecimento de um fato definido como crime. Então a gente já começa a apurar esse fato para quê? Para trazer a materialidade e indícios de autoria, dizer quem cometeu e como cometeu e se realmente cometeu. E isso é feito dentro de um instrumento, que é o inquérito policial. No momento que se conclui isso, nós encaminhamos para o Poder Judiciário. Para daí o órgão acusatório, que é o Ministério Público, lá, conforme o artigo 129 da nossa Constituição Federal, oferecer ou não denúncia. Oferecendo denúncia e o juiz recebendo essa denúncia, bom, aí o cara não é mais investigado nem indiciado, ele se torna um acusado. E aí nós temos o quê? A formação do processo. A partir daí nós temos o contraditório e ampla defesa. Então muda, né? Os princípios ali são diversos dos princípios aplicados na fase pré-processual. Por isso que às vezes é tudo mais moroso, né? Essa morosidade é em nome do quê? De uma garantia, né? De que tudo vai ser respeitado. Por que demora? Aí, provavelmente é em razão de vários recursos da defesa. A gente tem a cultura também de poder acompanhar o inquérito, mas não conseguir acompanhar o processo. Perfeito. Mas é que chama atenção, mais de uma década, né? É muito tempo. E a gente começa a levantar a hipótese de, mas por quê? Porque, sei lá, porque é um médico, porque se fosse outra pessoa demoraria menos e fariam de uma vez, não sei, chama atenção. Uma das coisas que chama atenção também para as pessoas, né? Falo no que a gente acaba lendo e estudando. A questão do processo ter ido para a vara federal, né? Por ser julgado nesse âmbito. E aí até o senhor esclareceu que possivelmente é por conta de ter relação com o CREMERS, que é uma instituição federal. A defesa buscou demonstrar para o judiciário, dizendo, olha, isso aqui tem interesse da União, conforme lá o artigo 109, incisos. Então não tem por que o juiz estadual aqui, o magistrado, julgar, tem que ir para um juiz federal. O senhor acha que isso altera alguma coisa? Ou tá... Eu acho que o júri na justiça estadual é algo mais corriqueiro, né? É algo corriqueiro. Não é comum nós vermos um júri federal. É algo que vai ser interessante, inclusive, né? De participar, porque já era para ter ocorrido algumas vezes, por questões internas, tanto da defesa quanto da acusação, esse júri está sendo protelado. E eu não sei quando é que vai surgir. E agora, às vésperas do júri, a defesa acabou
entrando com algum tipo de ação ali que também impediu era que para ter sido o acontecesse, júri, né? qual é o dia de agosto? Não lembro, mas era para ter sido em agosto, né? E acabou não ocorrendo em razão de alguma diligência ali feita por alguma das partes e o juiz entendeu que deveria protelar. Então tá, Christian, como Era isso, né? estamos? Eu acho que conseguimos extrair ao máximo do delegado, porque é um caso que não aconteceu há 5 anos atrás, Não, né, é delegado? muito tempo. E vocês sabem que vindo aqui conversar no podcast me fez ter mais noção de que eu preciso ler novamente, né? Porque são muitos detalhes. Sim. O Christian começou a trazer alguns detalhes que ele lê no relatório e eu tô lembrando, né? Por exemplo, da praia. Eu não lembrava que a gente ia pra Sim. praia. A gente foi pra praia, eu lembro. Agora eu tô lembrando que a gente Balneário indo Pinhal, né? almoçar em tal lugar, deslocar. A gente fez muito deslocamento, né? Porque eu viajava com os policiais. Então, Roca Salles, Lajeado. Lembro do... Olha só, uma coisa que a gente não falou. De um pai de santo. Eu já ia falar. Um pai de santo Uma ligação entre um médico que trabalhava com Baiar e um pai de santo. Isso, né? então a gente Confirmando cumpriu sobre- busca lá, isso também deu toda uma polêmica, saiu na imprensa, blá, blá, blá. Então foram muitas diligências. Inúmeras diligências. Eu não recordo. Falando com vocês aqui agora, eu tô lembrando de... E percebam que a gente buscava esgotar ao máximo todas as informações, todas as denúncias que chegavam, informações que a gente coletava em determinado depoimento. A gente não deixava assim. Sim, e ali o senhor traz relatório, né? Tudo que era informação, o senhor esgotava e Colocava no esgotei relatório. porque Aqui não tem mais porquê. Só se tem- vier alguma informação nova. Senão não tem porquê persistir, né, nessa linha. E um fato interessante que até eu não sei se eu tinha comentado contigo, e tu vai ler sobre um crime que tu não teve proximidade, como esse caso aí, tu tenta fazer um paralelo com o outro, né? Sim. E é muito engraçado, assim, que ele tem muita semelhança com o caso Becker, né? Muitos fatores, assim, né? Tipo, foi morto na rua, a tiro, o cara também tinha envolvimento político, era um cara que tinha... O caso O caso Daut. O caso Daut, Daut. isso, Daut, desculpa. E é política, é um cara que tinha repercussão, né, no meio dele, né? É um crime que impacta a sociedade, E- mas impacta a sociedade e a alta sociedade, uma Exato. nata da sociedade. E eu acho que quando mexe com isso, e aí, claro, isso é uma coisa óbvia, a imprensa também sabe que vão consumir mais. E traz um cara A polêmico, um atmosfera cara é que pesada. combativo, né? Então são duas pessoas combativas, né? Tanto o Daut quanto o Sim, Becker. sim. Cada um em suas duas funções, né? Aham. E é interessante isso aí, né? Porque o Estado parece que tem um perfil para promover esse esse tipo de caso, né? Verdade. Então tá, eu acho que é isso. Vamos esperar agora o julgamento. Vamos O ver o que delegado vai vai aparecer por lá. Delegado, agradecemos a sua presença. A sua presença foi muito importante aqui para nós. É sim um dos casos mais rumorosos do Rio Grande do Sul, embora as pessoas que assistam vão achar, eles sempre falam que é um dos mais rumorosos. Mas de fato, os casos que estão aqui são os casos que fizeram história. E agradecer a sua disponibilidade, né? O senhor a gente já conhece há um bom tempo. E sinta-se em casa quando quiser voltar, quando tiver algum outro caso. Tá bom. Perfeito. Está em casa, quer fazer um agradecimento, pode ficar à vontade aí. Queria agradecer mais uma vez aqui o convite dos amigos, considero vocês meus amigos. Busquei trazer assim o que a minha memória realmente conseguiu lembrar, né? É um caso que ainda vai se falar muito, porque a gente não tem uma resposta do Poder Judiciário, né? E em tese dos jurados, porque vai ser um crime decidido por jurado, né, e não por juiz togado. E quem está acompanhando aí, se quiser seguir as minhas redes, né, Rodrigo_Bozeto, lá no Instagram, quer me mandar pergunta lá, é só mandar um direct lá que eu tô sempre buscando atender todos os pedidos, tá? É isso aí, obrigadão. Valeu, delegado, muito obrigado. Valeu. Um abraço. Forte abraço. Então tá, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a todo mundo que nos acompanha e que vai nos acompanhar nesse episódio. Lembrando que Não dá pra preciso, esquecer, né? não dá pra esquecer, porque sempre a galera me apita aqui. Lembrando pra galera seguir o Baita Caso nas redes sociais, no Instagram, @BaitaCaso, no YouTube também Baita Caso. No YouTube, ativar o sininho, curtir, compartilhar, comentar. No Instagram, o mesmo. Lembrando que a gente também tem caixas de perguntas. Podem enviar também por direct alguma pergunta ou também algum caso que vocês queiram acompanhar aqui.
Então nós agradecemos mais uma vez. Esse foi o Baita Caso, casos, crimes e histórias que marcaram o Rio Grande do Sul. Até. Valeu.